Então chega uma hora que você tem que sair do armário. Como foi comigo? Depois da vinheta. Ô pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho como que eu saí do armário e o objetivo é tentar ajudar aquelas pessoas que ainda estão no armário. Tem um monte de histórias no YouTube contando a história das pessoas, como é que elas saíram do armário. Isso de alguma maneira ajuda a gente, não que a gente queira muito aprender como sair do armário, algumas vezes é isso também, mas porque de alguma maneira você se relaciona com pessoas, você vê que outras pessoas passam por isso. Mas a maioria dos vídeos que eu vi eram dos Estados Unidos. Lá tem um monte de coming out stories, que é a história dessas pessoas, mas assim, no Brasil não tem muita, então o objetivo aí é tentar ajudar de alguma maneira. Bem, as pessoas pensam que sair do armário é uma coisa meio instantânea, assim, mágica. Você vai, sai do armário e aí acabaram seus problemas ou todo mundo sabe. E tá bem longe de ser assim. A pessoa se descobre lésbica ou gay ou bi, pra simplificar a história, quando tem mais ou menos 11 anos de idade. E aí é a primeira situação que você se vê no armário, porque aí você sabe, mas ninguém sabe. Então você tá bem confortável nessas paredes do armário. No entanto, quando você começa a amadurecer, quando você começa a crescer a ideia ou crescer como uma pessoa mesmo, as paredes do armário ficam pequenas e você tem que sair dele. E assim, é um processo. A primeira pessoa que você tem que sair do armário é pra você mesmo. O que é um negócio complicado. Se eu sabia mais ou menos aos 11 anos que eu era LGBT, eu fui falar pra mim mesmo lá pelos 17, 18 anos. Ou seja, demorou um tempão, a gente pensa que é uma fase que vai passar, namora a menina e o negócio não passa. Para algumas pessoas, essa saída do armário pra você mesmo acontece em um dia especial que você levanta, se olha no espelho e fala assim, velho, você não é hétero. Ou, para outras pessoas, seria um processo que vai cair na ficha com o tempo, que foi mais ou menos o meu caso. Depois que você sai do armário pra você mesmo, aí fudeu, né? Que aí falta o resto do mundo inteiro pra isso. E aí aos 18, 19 anos eu contei pra primeira pessoa, que não eu mesmo, e foi pra um amigo meu. E foi um negócio complicado, porque eu falei e depois a gente não conversou muito no assunto e ficou mais ou menos por aí. Mas foi um passo importante nesse processo. Eu fui ficar com um cara pela primeira vez lá pros 22 anos, foi na minha cidade natal, mas era um negócio muito estranho porque todo mundo me conhecia ali, ninguém ficou sabendo, mas depois eu só fui ficar com outro cara mais ou menos por essa cidade também quando eu tava na Alemanha. E aí era um lugar assim que as pessoas não podiam me controlar, não tinha ninguém conhecido ao redor pra ficar vigiando. E aí é tenso, né? Porque se você ficou com alguém do mesmo sexo, quer dizer que sim, essa fase realmente não é uma fase. Aliás, você pensar que é uma fase em si, né? Ó, gostei. E aí acaba que o processo se desenvolve, você conta pra um amigo que você confia mais, mas eu queria muito contar pra minha família. Era o passo mais difícil pra mim, assim. Mas eu não queria contar pra ela até que eu não tivesse financeiramente independente, porque por mais que a gente saiba que a família da gente ama a gente e tal, a gente fica sempre com medo de dar merda, né? E aí, como é que você faz pra sobreviver sem o apoio da família? Aí eu esperei. Nesse processo de eu sair do armário pra mim mesmo até falar com a minha família, eu fui mostrando mais contra ouvir comentário homofóbico, ou eu fui mostrando mais um lado meu a favor dos direitos iguais. E isso ali, de alguma maneira, talvez tenha dado alguma dica. Teve um período, com certeza, que eu falava contra o preconceito, mas sem falar de mim mesmo, entendeu? Nesse período todo, eu fui me munindo de informação, lendo a respeito, conversando com pessoas a respeito, para eu entender, porque eu sabia que no momento que eu fosse falar com meus pais, eu teria que explicar tudo bem explicado. E aí chegou o belo dia, ano passado, já estava financeiramente estável, e eu falei, tenho que conversar com meus pais sobre isso. Frio na barriga é demais da conta. Um belo dia, lá em casa, tava meu pai e minha mãe só, eu falei assim, ó, preciso conversar com vocês. Sentamos, aquele climão, caralho, e eu contei pra eles. Quando eu contei pra eles, eu falei 1 hora seguida, direto, porque eu tinha que explicar muita coisa pra eles. O que eles sabiam que é uma pessoa ser LGBT era o que o mundo ensinou pra eles, que era o que eu sabia antes, aos 11 anos de idade. É só aquelas informações tortas, sabe? Ou que ser LGBT é uma opção, ou que é pedófilo, ou que ser LGBT é contra a igreja, ou contra Deus, ou que é antinatural, ou que você não é um bom profissional. Então,
tudo aquilo que eles tinham na cabeça eu tinha que desconstruir, pelo menos começar ali nessa 1 hora. E eu falei. Depois cada um teve seu momento de falar. Lógico, rolou lágrima, minha mãe preocupada com o preconceito. E que é uma preocupação real, né? Mas no final das contas, eu amo eles me amam e isso aí resume tudo. Depois disso eu falei pra minha irmã e minha prima juntos. A minha irmã tem 23 anos e minha priminha tinha 8 anos. E de uma maneira bem simples. As pessoas ficam preocupadas como é que vai explicar pra criança. Eu falei que simplesmente tem alguns meninos que gostam de meninos, assim como tem meninos que gostam de meninas. Isso não é uma escolha, a pessoa é assim, isso não é um problema. E é isso aí. Nada complicado, não. Aí é foda, porque aí você contou pra sua família, mas você tem tio, tia, avó, primo, né? E eu sou muito conectado com a minha família, tanto lá de pai, do lado de mãe. Gosto muito deles. E eu queria ter a oportunidade de ter essa mesma conversa que eu tive com meus pais, com eles todos. Logo em seguida eu fiz um vídeo pra minha família inteira, de 43 minutos. Mandei no WhatsApp da galera e é isso aí. E aí toda a família ficou sabendo. Alguns tios não tem nem internet, ficaram sabendo pelos outros viram o vídeo, outros acharam grande demais. Mas assim, a recepção foi positiva. Assim. Eu falei com eles desde o início que se alguém brigasse comigo, ou fechasse a cara, ou piorasse o relacionamento, eu ia achar ruim, porque eu não queria que nada diminuísse o meu relacionamento com eles. Claro que a gente evolui, né, com muitas conversas, mas o amor nunca diminuiu ali, não. E aí o negócio começa a ficar mais tranquilo, você até costuma explicar isso para as pessoas, né, a ponto até de fazer um vídeo no YouTube. Aí você conta para alguns amigos, conta para os melhores amigos e conta no trabalho. Você não necessariamente precisa chegar e contar, mas no meu trabalho foi engraçado que chegou uma menina assim e falou assim: Giovanni, eu não sabia que você tinha um canal! Super discreto, assim. E essas coisas simplesmente chegam no ouvido das pessoas, e assim, uma pólvora, mesmo se você não contasse, pessoas sabem. E eu acho super importante que as pessoas saibam. Eu quero até fazer um vídeo da importância de sair do armário, porque eu acho realmente muito importante. As pessoas geralmente não têm noção da quantidade de pessoas no armário que há ao redor delas. Muita gente, elas nem sonham, nem... E isso do trabalho é uma coisa complicada, né? É uma nova fase, independente do seu trabalho, que vem com seus desafios e seus medos, mas tudo se ajeita. E aí, pro resto da humanidade, você faz um vídeo no YouTube e aí homogeneiza tudo. Lógico que se você tá pensando em sair do armário, você tem que avaliar tudo direitinho, não tem uma receita de bolo nem nada. Essa foi a maneira que eu saí do armário. Você tem que avaliar se seus pais são de boa com isso, se eles podem se tornar de boa com isso. Se você precisa estar fora de casa, você pode contar dentro de casa. É um negócio a se analisar caso a caso. Mas algo que com certeza foi muito importante para mim foi entender do assunto antes. Foi mostrar que existe em quase todas as espécies sexuais do planeta. Bem, de forma geral, foi entender o assunto para poder explicar para eles. Quando você conta uma coisa dessa para sua família, a primeira coisa que vem na cabeça deles é o que eles ouviram, que é ser gay. E muitas vezes pode ser muito negativo. Então é um negócio que você tem que ir com calma e ir sabendo das coisas. É isso, galera. Os links das redes sociais estão aqui embaixo: Facebook, Twitter, e-mail. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Comenta aqui se você tem algo a dizer sobre esse vídeo, se você tem alguma dúvida, se você passou por algo parecido. Se inscreva no canal. Se inscrever no canal é muito importante, que aí você recebe todos os vídeos que a gente fazer no canal. E compartilhe o vídeo, porque esse vídeo pode ajudar alguém de alguma maneira. É isso, um abraço, até mais.